Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse evento tão importante, que é o nosso primeiro encontro de uma série de outros eventos dentro da nossa agenda ESG. Meu nome é Roberto Mello, eu sou um dos diretores do ONC Certificação e, em nome de toda a nossa equipe, quero agradecer a presença de todos vocês e também a oportunidade que o Elton nos proporciona com a apresentação desse evento. Antes de iniciarmos e passar a palavra para o nosso querido Elton, eu gostaria de apresentar um pouco da nossa empresa e falar da nossa agenda de eventos ESG para os próximos meses. Bom, o nosso organismo é ONC, a sigla significa Organismo Nacional de Certificação. Nós somos uma entidade certificadora que atua no Brasil e no exterior, oferecendo diversos serviços como certificação de sistema de gestão, nas principais normas, como qualidade, ISO 9000, meio ambiente, 14001, 45, 50.000, 27.001, entre outras. Avaliação de conformidade independente, através de diagnósticos, gap analysis e qualificação de fornecedores. E treinamentos nas principais normas, principalmente essas que eu citei, com a formação de auditores, interpretação de normas e atualização também de normas, além de ferramentas de gestão, entre outros treinamentos. Agora, falando um pouco da nossa agenda para os próximos meses, a nossa agenda ESG. Hoje nós estamos iniciando o nosso webinar de introdução ao ESG e as oportunidades que eles podem nos trazer. Lembrando para vocês, tá, que todas as dúvidas elas serão respondidas ao final da nossa live. Então, por favor, anotem as perguntas e ao final da apresentação do Elton, a gente vai abrir o áudio para vocês fazerem as perguntas e tirarem suas dúvidas. O próximo evento já está marcado para o mês que vem, para julho, dia 17 e 18, das 19 às 23, vai ser à noite também, que é o nosso curso de interpretação do ESG e as interfaces com o SGI. Esse curso é muito interessante, justamente porque ele foca os requisitos da norma ABNT-ESG, tá? E em agosto nós vamos ter aí o lançamento de uma série de treinamentos, IADs e podcasts que vão estar disponíveis no nosso canal YouTube e outras plataformas também. Agora, antes de passar a palavra para o nosso querido Elton, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês, desejar um excelente webinar, espero que todos aproveitem ao máximo o nosso conteúdo e que ao final do evento todos tragam para a gente as dúvidas para que a gente possa esclarecer para vocês. Tá bom? Obrigado a todos. Elton, é contigo agora, meu amigo, passo a palavra para você. Obrigado, Robert. Boa noite, pessoal. Enorme satisfação estar aqui com vocês. Quando o Roberto comentou comigo dessa possibilidade da gente trocar figurinha hoje, eu achei excelente, porque é sempre bom falar do assunto. Eu, particularmente, sou suspeito, porque eu adoro o tema. Eu acho que ele foi um caminho natural da evolução do sistema integrado de gestão. A gente estava até discutindo isso um dia desses. A gente imagina que talvez a evolução do sistema integrado de gestão seja bem nessa linha de ESG. Eu vou falar só um pouquinho sobre mim nesse slide aí, depois a gente vai falar o que interessa. Eu falo com o pessoal que eu nasci mineiro, mas virei paulista. Então, eu nasci na cidade de Itabira, em Minas Gerais, fica perto de Belo Horizonte. E aí minha família mudou para Belo Horizonte quando eu tinha 3 anos, isso há 1000 anos atrás. E lá eu fiz a minha qualificação. Eu fiz técnico em Química, depois fiz Engenharia Química. E aí, quando eu me mudo para o estado de São Paulo, estava começando a ficar mais forte esse tema de gestão ambiental. Eu fui fazer assim, eu acho que esse negócio é legal. E aí eu fiz minha primeira especialização, que foi em Gestão de Tecnologias Ambientais, aqui pela USP. Fiquei fã da criançada.
Hoje eu tenho uma relação muito querida com o pessoal da USP. A gente até trabalha com um laboratório lá com eles, uns queridos. E aí, como eu vi que a demanda para a gestão ambiental era muito crescente e o nível de qualificação foi muito rápido, eu senti falta de aprofundar um pouco mais o conhecimento. E aí fui fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Aí eu fiz em Belo Horizonte, na UFMG, onde eu tinha estudado, porque eu pensei que fosse mais prático, já que eu já conhecia os professores, então ficava um pouco mais tranquilo o meu trânsito lá. E aí, ao longo dessa caminhada, eu acabei me tornando auditor líder, que é onde eu gasto a maior parte do meu tempo. Eu trabalho para 2 certificadoras, uma na Alemanha e uma que é dos Estados Unidos, mas tem uma filial aqui no Brasil. E aí eu audito 9, 14, 9 qualidade, 14 meio ambiente, 45.001 saúde e segurança, e a maior parte do meu tempo eu fico nesse universo do IATF, que é qualidade automotiva, que é onde me dá essa oportunidade de conhecer outras regiões e trabalhar fora do Brasil. 55.001 é uma norma de gestão de ativos, gosto muito. Ela fala sobre como é que a gente gerencia equipamentos. Normalmente, as pessoas que costumam transitar nesse universo é o pessoal muito da manutenção, mas gestão de ativos não é só gestão de equipamentos. Por exemplo, uma marca pode ser um ativo. Então, é uma ideia interessante. A 15378 é uma norma farmacêutica para embalagem primária. Eu tenho um cliente alemão e aí eu trabalho com eles em Colômbia, Brasil, Argentina, uma empresa que eu acho muito interessante e um processo que é muito interessante. E aí comecei a trabalhar como consultor e instrutor desses sistemas. Teve um período que eu trabalhei com o pessoal da BNT, que a gente revisava algumas normas. E aí, como o tempo passa, o tempo voa, já se passou 29 anos que eu trabalho com sistemas de gestão. De experiência profissional são 33, desses 33, 29 com gestão, e desses 29, 22 como auditor. E aí eu fico auditando nesses países. Os principais que eu audito é México, Estados Unidos e Argentina. Faço algumas auditorias aqui no Brasil para a certificadora, mas a maioria é fora. E aí eu achei que eu estava fazendo pouca coisa, inventei de dar aula, que me diverte muito, adoro falar com os meninos, e aí já se passou 18 anos. Então, quer dizer, a única certeza que a gente tem é o aprendizado contínuo, a certeza que a gente tem é que o tempo passa, então a gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, dentro daquilo que a gente conseguir fazer. Falando sobre o tal do ESG, esse negócio foi muito engraçado, porque a gente sempre falou de sustentabilidade. Então, sustentabilidade. Só que aí eles conseguiram um desenho que eu achei que foi um sucesso, essa definição, de chamar esse negócio de sustentabilidade dividido em 3 pilares. Então, na verdade, o ESG, ele significa Environmental, Social and Governance. E aí ele vai falar de meio ambiente, vai falar do universo social e da governança. Todos esses 3 pilares, esses 3 eixos, eles são extremamente lógicos, se a gente for pensar no sentido de garantir sustentabilidade de seja lá o que for, porque eu não posso tirar um deles achando que o outro vai sustentar o que saiu. Na verdade, a gente precisa desse tripé para a gente conseguir garantir ou ter maior tendência a assegurar essa sustentabilidade. E a gente vai trocar umas figurinhas em cada um deles, vou dar um parecer geral, e aí no final a gente bate uma bola aí trocando figurinhas. Esse tema de ESG, ele tem sido usado até como critério para saber se eu vou investir numa empresa ou se eu não vou investir numa empresa. Encantos do século XXI, as coisas falam. E aí, o que é interessante disso? Como é que eu vou gerenciar um negócio? Como é que eu vou fazer um investimento se eu não tenho uma visão de longo prazo? Então, pensar nisso do ponto de vista de sustentabilidade, sem dúvida, é uma estratégia de negócio. Para que a organização, essa instituição, essa empresa, seja o que for, ela seja longeva, eu tenho que considerar esses 3 parâmetros. Pensando nisso, o ESG
ele vem como uma estratégia. Quer dizer, o que eu posso avaliar desses 3 eixos, desses 3 pilares, e qual o impacto que isso pode ter na organização, na cadeia de valor e, sem dúvida, na sociedade. E esse início do século XXI, isso tem sido muito forte. A maioria das empresas que eu tenho trabalhado, elas têm pensado sobre isso, e independe do tamanho. Isso também me chamou muito a atenção. Quando começa o movimento da gestão da qualidade, como qualquer movimento inicial, sempre parte das grandes corporações. Mas ESG, talvez hoje, porque a gente tem um pouco mais de acesso à informação, a informação está muito mais disponível do que sempre esteve, mesmo empresas de menor porte têm trabalhado ou têm buscado entender melhor essa questão de ESG, mesmo porque essas grandes corporações elas acabam atuando em toda a cadeia de valor. E aí, se atua em toda a cadeia de valor, naturalmente ela acaba chegando em empresas de menor porte. Isso também foi uma experiência interessante pensar sobre isso. Do ponto de vista de histórico, o ESG começa com uma ideia de responsabilidade social corporativa. Ele surge na década de 50. Naquela época, as empresas começam a adotar práticas que sejam socialmente responsáveis. Naquele momento, do que se pensava naquela época, as questões de doações de obras, de caridade, essa percepção de ajudar uma instituição, começar a desenvolver esse pensamento sobre saúde e segurança dos colaboradores, foi tipo uma semente que foi plantando, e essa semente foi evoluindo, e a gente vai percebendo essa evolução, o tamanho que chegou em 2023. Na década de 70, vem forte a questão da conscientização ambiental, por uma série de razões. A história da humanidade ela sempre foi marcada por a gente acertar depois que errou. Ou a gente pegou aquele erro que foi o maior BO e a gente decidiu fazer o seguinte: bom, erramos, como é que a gente faz? Vamos chorar, beleza, choramos, o que a gente aprendeu com isso? Então, na verdade, na década de 50, começa esse pensamento social, inclusive envolve e volta para o corpo da organização, que é a saúde e segurança dos funcionários. Na década de 70, a pegada ambiental dispara, ela evolui, ela começa a consolidar, e aí as empresas começam a adotar práticas ambientais. Uso de tecnologias mais limpas, gestão de resíduos. A partir de 80, vira assunto a questão de governança. E foi interessante porque, quando eu começo a trabalhar com sistemas de gestão da qualidade, a governança era algo mais longe. A gente estava muito focado em gestão da qualidade, mas esquecia de visualizar o negócio. Dava a impressão para a gente que a gestão da qualidade era uma coisa e o negócio era outra. Quando eu começo a auditar, eu falava isso nas organizações, continuo falando até hoje, a gestão da qualidade e a gestão do negócio é uma coisa só. Então, às vezes, eu comentava com o pessoal que eles ficavam ansiosos para a auditoria e, às vezes, eles montavam um sistema infinitamente perfeito e fantasiavam, imaginavam que o auditor tem essa expectativa de encontrar o universo perfeito. Então, eu tinha que falar com eles assim, olha, eu vou ter que te trazer uma verdade. Não existe um sistema perfeito. O que a gente tenta fazer é gerenciar as nossas imperfeições. Se a gente pensa numa linha de raciocínio de governança, a gente consegue entender que esse processo de aprendizado, esse processo de evolução das organizações vai ter que considerar o erro. Então, o sistema de gestão, inclusive todas as normas que a gente mencionou no slide anterior, todas têm ações corretivas. A ação corretiva pressupõe um desvio. E aí, o que nós aprendemos com isso? O que a gente vai acertar? Então, essa visão de negócio, considerando a falha como uma oportunidade de aprendizado, muito associada à governança. Tanto é que ela começa a ficar muito importante, muito significativa, a partir de escândalos financeiros, e que a gente continua tendo isso até hoje. Então, na década de 80, esse tema começa a virar assunto,
mas a gente teve aí recentemente, se não me engano, no ano passado, ou início desse ano, situações onde houveram aí temas financeiros que colocam a empresa em risco, colocam o negócio em risco. Esse pensamento como governança ajuda a gente a enxergar o negócio como um todo. E aí, quando chega no ano 2000, ESG se consolida como um conceito integrado. E aí ele envolve práticas ambientais, práticas sociais e governança corporativa. Notem que é interessante que quando a gente fala desses 3 pilares, a gente quer falar sobre as práticas, porque a gente quer evitar que seja uma coisa tipo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não faz sentido. Inclusive, isso não é sustentável. Para que isso seja sustentável, a gente tem que falar sobre isso e praticar isso. Tem uma frase que eu adoro, e eu acredito nela: a excelência a gente não faz de vez em quando, a gente faz excelência sempre. E esse é o desafio. Fazer de vez em quando, talvez até seja possível. O grande desafio é fazer sempre. É por isso que isso gera excelência. É essa disciplina, esse desafio, essa dificuldade de fazer tudo isso equilibrar. Quando a gente discute, por exemplo, as métricas, falando de indicadores, e a gente pensa no Balance Scorecard, o difícil não é ser scorecard, o difícil é que ele seja balanced. Ele tem que estar balanceado. Então, um dos princípios, e eu acho que uma grande base do ESG, é justamente equilibrar práticas ambientais, práticas sociais e garantir a governança do negócio. Ou seja, a organização ela tem que gerar o lucro pretendido, ela tem que ter uma prática ambientalmente responsável e ela tem que considerar as variáveis sociais, não só para dentro da organização, mas também para fora da organização. E aí, com essa evolução toda, o ESG passa a ser considerado, então, um critério de avaliação para investidores. Várias bolsas, elas têm agora um índice de sustentabilidade, porque pensa bem, se a gente vai fazer um investimento de longo prazo, eu quero investir numa empresa que eu sei que daqui 5, 10 anos ela continue existindo, para que eu possa maximizar esse investimento nesse negócio. Então, a governança, eu acho que é uma das práticas mais interessantes para a gente pensar nisso do ponto de vista de longo prazo. E aí, em que pé que está hoje? Para variar, ESG continua evoluindo, continua se expandindo. Novos temas têm sido incorporados, justamente porque ESG é um processo contínuo, é um processo que está em movimento. E aí eu achei legal porque virou assunto a questão de adaptação às mudanças climáticas. Então, discutir se tem a mudança climática ou não é mais assunto. A gente sabe que sim. Agora, o que a gente tem que pensar é como é que nós vamos nos adaptar às mudanças climáticas. Então, é uma discussão interessante. As métricas que a gente tem falado sobre isso estão bem pé no chão. Eu estou achando que tá muito legal acompanhar essa evolução. A questão de igualdade de gênero, ela hoje eu acho que já está um pouco mais consolidada. Não quer dizer que ela esteja resolvida, que resolvida ela não está. Mas, pelo menos, ela já está muito melhor do que já foi. A questão de diversidade e inclusão é um tema bastante recorrente, é um tema bastante atual e que eu vejo muito presente nas organizações hoje. Na verdade, todos esses 3 temas de mudança climática, igualdade de gênero, diversidade e inclusão, esses conjuntos, eu tenho visto muito aí no mercado onde eu ando passando por aí. E é interessante que eu vejo isso como movimento global, tanto em Brasil como aqui em outros países. Eu vejo que há uma tentativa de se caminhar nesse sentido. Além disso, ESG vira uma fonte para tomada de decisão. Cada vez eu vejo novos índices, cada vez eu vejo novas referências. Inclusive, já estou falando de fundo de investimento ESG, o que vai aumentando a pressão dos investidores por empresas mais sustentáveis e responsáveis. É muito interessante porque, às vezes, eu estou falando com os meus alunos sobre esse assunto
e me dá a impressão que eles me olham com aquela cara do tipo assim, aonde ele vive, né? Ele está em Nárnia. Aí eu falo, não, Nárnia não, porque no guarda-roupa nunca mais, né? A gente está mais para Pandora do que para Nárnia. À medida que você vai entrando nesse universo de sustentabilidade, a gente vai vendo que nos bastidores tem rolado muita coisa favorável. Ano passado, nas empresas que eu auditei do universo automotivo, os novos projetos estavam todos direcionados a energias renováveis. Então, eles estão discutindo aí o veículo híbrido, muito veículo elétrico, os novos players que estão entrando no Brasil do segmento automotivo, eles já estão entrando com os veículos, no mínimo, híbrido. A energia de fonte renovável no Brasil também tem crescido muito, tem sido bastante expressivo. Então, assim, eu percebo um movimento efetivo, porque aquilo que eu mencionei ali atrás, o que a gente precisa no ESG é a prática. Então, é sair do universo teórico e concretizar isso. E está rolando. Esse daqui é um histórico bem resumido, que eu acho que já está onde a gente está, porque, na verdade, os anteriores, a gente chega em 2000. Olha que interessante, 2004 surge o Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, que ele chama Who Cares Wins. Foi um programa que já começa a pensar o seguinte, tá bom, quem vai ganhar com essa história? O que nós ganhamos com tudo isso? Na verdade, é um jogo do ganha-ganha. Essas relações onde só um lado ganha, com certeza não são sustentáveis. O que a gente tem discutido hoje é, tá bom, qual o benefício daquele empreendedor, qual o benefício para os stakeholders, qual o benefício que a gente imagina naquela comunidade, naquele local onde está situado o empreendimento. Então, a gente está pensando e está buscando como um desejo de que todos possam ganhar. Em 2006, a ONU lança os Princípios para o Investimento Responsável, uma estrutura para incorporar questões de ESG ao investimento. Eu me lembro de dentro do Pacto Global, que falava sobre o comércio justo. Eu achei super interessante que naquela época eu acabei lendo alguns projetos sobre aquilo. Então, por exemplo, você tem uma fazenda gigantesca para a produção de algodão. Nessa produção de algodão extremamente mecanizada, altíssima produtividade, como é que vai concorrer com uma empresa desse tamanho um produtor local de algodão? Ele teria a menor chance possível. Então, aí tem as linhas de crédito, tem o subsídio, tem o aumento de valor agregado, a questão, por exemplo, de produções de alimentos orgânicos. O alimento orgânico ele tem uma escala diferente, então ele também tem um valor agregado diferente. Então, eu achei muito interessante essa linha de pensar como comércio justo. E aí, em 2015, eu achei que teve um ganho super interessante, porque deu uma baita de uma consolidada, que aí a ONU também lança os 17 Objetivos Globais, os famosos aí ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nesse ODS, se você vê os princípios, olha que interessante, ele fala sobre erradicação da pobreza. Alguns deles, talvez para a nossa realidade de Brasil e a nossa realidade, talvez, de América Latina, é longe, mas é interessante saber que tem essa diretriz. Então, enxergar isso de médio e longo prazo é muito interessante pensar nisso como uma linha de raciocínio. Então, quando ele fala assim, erradicação da pobreza, um dos primeiros objetivos de desenvolvimento sustentável. Depois, o segundo, ele chama aí de fome zero e agricultura sustentável. Aí ele fala de saúde e bem-estar. O quarto princípio, ele fala de educação. Sem dúvida, a gente precisa disponibilizar o conhecimento, é o que estamos fazendo aqui hoje, disponibilizar o conhecimento. Igualdade de gênero, água potável e saneamento. Na época, quando eu fiz lá o mestrado, que ele foi em 2005, era chocante saber a quantidade de municípios que ainda não têm a disponibilidade de água potável em todas as residências. E o mais surpreendente, né? A questão do saneamento básico, eu estou falando de esgoto.
Então, assim, a coleta do esgoto, não estou falando nem do tratamento, mas a coleta. Então, quer dizer, ainda tem uma caminhada longa aí. Energia limpa e acessível, isso também tem sido muito interessante. Eu me lembro de um projeto em 2008, que a gente estava falando sobre construção de residências e um sistema de aquecimento solar naquela época, aquecimento não, de geração de energia solar naquela época, estava cotado aqui na região onde eu moro em torno de R$30 mil. Quando a gente foi discutir um sistema de geração de energia solar, hoje a gente já conseguiu por R$17 mil. Então você vê, de 2008 para 2017, nesses aí 8, 9, 7 anos, a gente teve uma redução de quase 50% do custo. E hoje já está muito mais disponível, muito mais acessível. Então foi muito interessante discutir que a energia tem que ser limpa, mas também precisa ser acessível, senão a gente não consegue atingir esse objetivo de desenvolvimento sustentável. Trabalho decente e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura, a gente tem que ser inventivo. Os países que detêm o conhecimento, que detêm a inovação, são eles que vão ditar as tendências de mercado. Então, a gente precisa também trabalhar na inovação, trabalhar na indústria, trabalhar na infraestrutura, redução de desigualdades em vários aspectos. Cidades e comunidades sustentáveis, esse tem sido um tema bastante recorrente, a gente estava até discutindo esses dias aí, que a própria ISO tem pensado numa norma para se chamar de ESG, essa norma está sendo desenhada, mas ela ainda está muito voltada para Smart Cities. Então, é um ponto de partida. Hoje a gente ainda não tem uma norma que eu posso chamar assim, esta norma é ESG, a ABNT, que é essa que está aí na tela, é a 2030, ela já está publicada. Ela tem uma diretriz bastante interessante sobre ESG, muito legal, gostei bastante dessa norma. Então, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, dá uma consultada na ABNT 2030, eu achei o número dela emblemático, porque esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles têm a pretensão de até 2030 já está bastante caminhado, bastante amadurecido. Espero que sim. Consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global, mudança de clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. Aí vai falar de toda a questão de corrupção, de maturidade da democracia, ou outros sistemas de gestão, e parceria e meios de implementação. Esses são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eles são publicados pela ONU, a ONU que criou essa linha de raciocínio, e ele traz aqui nessa tela, na própria norma, a BNT 2030. Então é legal porque a gente tem uma norma em português, super detalhada, super explicativa, então achei assim, bastante legal. 2021, Conferência das Nações sobre a Mudança Climática, a questão toda lá da COP, cada vez mais se consolida. E uma vez eu estava tendo uma discussão com os meus alunos numa sala de aula nossa, que foi super interessante. Eu falei assim, professor, mas não é possível esse negócio de mudança climática. Aí eu pensei assim, entendi, mas acompanha comigo. Só no Brasil, a gente gera por ano em torno de 2 milhões de veículos. E a gente gera esses veículos que a sua maioria queima combustível fóssil ou álcool, que é uma boa opção também. Todos eles queimam o combustível e geram pelo menos CO2. Esses 2 milhões de veículos que saem só no Brasil por ano, não quer dizer que saiu do mercado os 2 milhões de veículos do ano passado. Então você imagina quantas novas fontes de emissão de CO2 só no Brasil são geradas anualmente. E como nós somos ainda um país jovem, a gente ainda é um país em forte expansão. Então, aqui na região onde eu vivo, a gente tem redução das áreas rurais com a implementação de condomínios ou ampliação da cidade. Então, a gente também vai reduzindo as áreas de mata que a gente faria absorção desse CO2. Então, eu estou gerando mais fontes de emissão de CO2 e estou reduzindo aquilo que absorve essa fonte. Então, naturalmente, se isso você aplica globalmente, naturalmente a gente influencia no clima do planeta. Na verdade, está tudo interligado.
Eu sempre achei legal aquele filme Avatar, por isso que eu brinco lá de Pandora, porque, na verdade, tudo é interligado. A gente tem que ter isso em mente quando se pensar em ESG. E aí, em 2022, outra Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Então, percebe que, do ponto de vista de ESG, essa bendita letra E, que é essa de Takuja aí, que é de meio ambiente, extremamente relevante. Meio ambiente é um dos pilares mais importantes de ESG, porque, além dele ser fundamental para a nossa sobrevivência, é o que vai garantir a sustentabilidade do negócio. Então, a preocupação com sustentabilidade, pensando globalmente, ela é urgente. O que me agrada nesse processo? Já está caminhando. A gente gostaria que fosse uma velocidade maior, porque a gente é ansioso, é isso mesmo. Como a gente quer que a coisa aconteça e a gente quer que anda rápido, a gente gostaria que, tipo assim, amanhã já tivesse com tudo isso pronto. Aí a gente volta para a realidade, que a gente sabe que isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas existe um caminho e o que me deixa feliz é que a gente está trilhando esse caminho. Essa daí é uma foto de uma fazenda eólica, né? Uma unidade geradora de energia com as usinas geradoras de energia a partir de energia do vento. Tem um projeto que eu trabalho que fica no Nordeste. Putz, é um projeto que eu acho genial. São 60 usinas, são 60 conjuntos que geram energia eólica. É um projeto muito bacana, porque como as pás são altas, essas pás, eu não me lembro se são 20 metros, alguma coisa assim, a parte do solo, eles conseguiram fazer uma recuperação da mata. Então, primeiro porque qualquer coisa lá no Nordeste, belíssimo, o nosso litoral é belíssimo. Então, preserva toda aquela região. É um sistema de energia limpa que gera energia 24 horas, diferente da energia solar, ela é diurna, enquanto a energia eólica, as pás se movimentam de dia e à noite. Então, assim, é um projeto muito bacana, eu gosto muito de trabalhar com eles. E ali fica clara a influência ambiental, fica clara a contribuição da energia limpa. E aí, de novo, né, essa novela aí do aquecimento global, ele é um problema grave. Segundo eu estava lendo aí sobre as previsões aí do El Niño desse ano, o El Niño vai chegar mais nervoso do que o de sempre, e aí ele diz que aumenta mais a temperatura, que acontece aquele aquecimento ali no Pacífico, e com aquele aquecimento no Pacífico, muda o sistema, muda o ciclo dos ventos. Então, o que significa na prática? Aonde for seco, vai ficar mais seco, a hora que ficar quente, vai ficar mais quente, e a hora que começar a chover, chove mais forte. A gente já teve esse exemplo aqui essa semana. Tava aquele sol danado aqui na região, de repente alguém vira uma chave, começa a chover, já tem uma concentração enorme num curto período de tempo, num terreno que já foi bastante sofrido, a região ali do litoral norte de São Paulo, e aí vem esse excesso de chuva. Então, na verdade, tudo isso está associado a quê? Às questões de emissões atmosféricas. Então, o que o ESG pensa do ponto de vista ambiental? Quais as práticas sustentáveis a gente pode implementar? O que a gente pode fazer de redução de emissões de gases de efeito estufa? Tem um monte de indicador, um monte de referência, mapeamento dessas fontes que a gente faz, utilização de energia renovável. Temos um cliente no Vale do Paraíba, que ele tem trabalhado com sistemas de recirculação de energia. Achei genial. Então, ele tem a caldeira gera vapor, o vapor gera um condensado, ele volta o condensado para o ciclo. Então, o condensado, essa água não está fria, ela está acima da temperatura ambiente. Aí, quando ele volta para a caldeira, ele gasta menos energia para aquecer a água para virar vapor. Quando ele faz esse circuito fechado, ele consegue fazer um sistema com uma tendência renovável muito mais interessante. Então, essa seria uma boa prática, por exemplo. Implementação de políticas de reciclagem. Cada vez mais a gente tem falado sobre essa questão de gerei um produto, tá bom, depois que eu terminei de usar, o que eu faço com isso? Posso devolver para você? Então, a gente tem falado muito de logística reversa, a gente tem falado muito de economia circular.
Então, quer dizer, fazer tudo isso voltar, tudo isso reciclar, super saudável, e trabalha também a questão do custo. Eu preciso de uma sucata metálica de alumínio, por exemplo, até mesmo para eu poder conseguir gerar os novos alumínios. Eu trabalho com um grupo do segmento de alumínio, eu gosto muito deles. Eles me mostram que precisam da sucata para que eles possam reduzir os custos de produção dos novos alumínios. Eles trabalham fazendo perfis para a construção civil, eles fazem peças para o mercado automotivo, e nesse grupo eles já conseguem trabalhar toda a cadeia. Então, lá na exploração da bauxita, o beneficiamento de tudo isso, e depois a geração toda da divisão de perfis de alumínio. Então, ali você vê direitinho esse ciclo ele sendo trabalhado, desde otimizações na mina, lá de extração de bauxita, toda a transformação da bauxita em alumínio, e depois quando eles pegam esse alumínio e na conversão dos produtos. Então é interessante enxergar essa visão de reciclabilidade, de economia circular, e eles têm uma certificação específica que chama ASI, específica do segmento de alumínio, bastante legal. Outro pilar que é muito importante dentro de ESG, quer dizer, eu vou concluir que todos os três são importantes, é a questão do aspecto social. No começo da industrialização nossa, aquela brincadeira lá de transição de feudalismo, aquela brincadeira toda de revolução industrial, foram mudando as relações das empresas com a sua percepção de colaborador e com a sua localização de todo o entorno da empresa. Então, o aspecto social ele é fundamental. Hoje eu estava numa empresa do segmento de aromas e fragrâncias e a gente estava lá batendo papo e aí o gerente de produção virou para mim e falou assim, putz, Elton, a gente está passando por tal situação, isso tem desmotivado as pessoas, a gente tinha uma linha de raciocínio, agora a gente está com uma outra diretriz, está difícil ajustar isso. Então, assim, foi super interessante essa discussão, porque o meu papel hoje lá na empresa era justamente discutir sobre HACCP, que é dentro desse universo de alimentos, né, a produção de alimentos seguros, que é um assunto extremamente técnico. E aí depois que nós fizemos essa discussão aí do HACCP, um checklist, aí começamos a bater papo e ele comentando comigo sobre essa dificuldade. Então percebe que interessante como que o aspecto social ele está absolutamente envolvido com o comportamento humano e o comportamento humano, por sua vez, está absolutamente envolvido a geração do lucro, a geração do negócio, a satisfação das pessoas. Então, o que ESG quer dizer dentro desse do eixo social? As relações são justas entre as pessoas, as relações são éticas. Como é que a organização percebe seus colaboradores, funcionários, fornecedores, clientes, a comunidade local? Então, esse pilar social, ele é muito interessante, extremamente crescente, e eu sempre brinco com o pessoal que fala assim, cara, eu sou engenheiro. Durante o curso, o que a gente mais fez foi fazer conta, integral dupla, tripla, sei lá quantas vezes, e a gente achava engraçado chamar aquilo de ciência exata, porque de exato não tinha nada, eu não conseguia enxergar o elétron. Então, na prática, ao longo da nossa experiência profissional, mesmo tendo uma formação tão técnica, um dos grandes aspectos que a gente teve e continua tendo e que continuará tendo é justamente o aspecto social. Então, quer dizer, como é que a gente, na organização, como gestor disso, como é que a gente promove responsabilidade social? Como é que a gente promove a diversidade e inclusão? Para a minha geração, isso é um assunto super novo e a gente fica sem saber como é que lida com isso. Então, a gente também tem que ser preparado para entender como é que lida com isso, né? Com esse tema que é um tema tão importante. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, e agora? Eu falo desse jeito, falo daquele jeito? Se eu disser isso, será que eu estou sendo ofensivo? Se eu fizer essa pergunta, será que eu estou sendo invasivo? Então, quer dizer, como é que a gente lida com essa nova forma de pensar que é super positiva? É ótimo. A gente quer que as pessoas tenham a sua plenitude, que elas possam ser, seja lá quem for, seja lá a forma que as deixem felizes, para que a gente possa potencializar
a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade laboral e a nossa capacidade humana para que a gente consiga garantir que esse pilar dê a sustentabilidade que precisa aos negócios e às organizações. Então, eu vou usar o que aquela pessoa tem de melhor, que ela se identifica, para que ela possa ser o melhor dela. Sendo o melhor dela, ela contribui para que a gente também seja o melhor da gente. Então, essa variável de respeito ao direito humano, transparência na comunicação com todas as partes envolvidas, que a gente chama aí dos stakeholders, isso é fundamental para ter sustentabilidade. Como é que eu vou falar de sustentabilidade se a minha linguagem não é clara, se as pessoas não têm a oportunidade de expor quem elas são, de trazer essa reflexão sobre inclusão? Então, a gente precisa considerar essa variável, porque ela é real. E o que eu acho interessante no ESG é que todas elas interagem. Então, quer dizer, a questão social de inclusão é um reflexo da natureza. A natureza é biodiversa. Mesmo as grandes produções, se eu não faço o controle disso, se eu não asseguro essa diversidade, a chance de, por exemplo, eu ter uma monocultura e de eu tiver uma doença, termina a monocultura ou coloca a monocultura em risco. A gente teve um caso antigo desse na época de produção de cacau no sul da Bahia, quando chegou lá uma praga que praticamente devastou aquela produção. Então, ter a biodiversidade, ter a diversidade intimamente associada à sustentabilidade do negócio. E aí, a cereja do bolo, a questão de governança. Então, não adianta eu só pensar na variável ambiental, não adianta só eu pensar e considerar a variável social se eu não consigo gerenciar a organização de uma forma transparente, ética e eficiente. Um depende do outro, um está intimamente ligado ao outro. Por isso que essa estrutura, esse desenho de ESG, eu acho extremamente lógico. Não é possível falar de gestão ambiental e de gestão social se eu não falo de governança empresarial, governança corporativa. Então, pensando em sustentabilidade financeira, é o que vai me dar sustentação para eu poder também conduzir os demais pilares. Moral da história: os três estão intimamente juntos, os três estão intimamente correlacionados. A gente estava discutindo um dia desses, estava até com uma advogada, a gente estava falando sobre isso. A questão de transparência na comunicação com os stakeholders, implementação de políticas de remuneração justa, estabelecimento de mecanismos de controle de fiscalização é a base para eu trabalhar a governança. E aí, nessa discussão com essa advogada, ela falou assim, Aldo, quem pratica a corrupção ou quem pratica atos que não sejam éticos, não é só aquela pessoa do mal, não é só o vilão da história. Esse risco pode acometer pessoas que nunca pensaram nisso. Às vezes tem uma questão de oportunidade, uma questão, às vezes, para aquela pessoa que pratica o ato, que ela está sob alguma pressão, e outra falha clássica, estabelecer mecanismo de controle. Normalmente, quando se pratica um desses atos, é porque essas pessoas conhecem todos os mecanismos de como é que funciona o controle e fiscalização da organização e sabem as falhas dos mecanismos. Então, a governança corporativa, de forma inteligente, ela vai buscar implementar essas políticas e ela vai buscar implementar esses controles para garantir que funcione e que as pessoas tenham menos oportunidade a práticas ilícitas. Então, eu achei interessante porque a base e a moral da história de tudo isso é ESG, ela te dá uma melhor reputação da organização, ela consolida a imagem da marca. A gente tem no Brasil grandes multinacionais brasileiras que são geniais, que atuam globalmente e elas carregam em si uma marca de Brasil, uma marca
de ética, uma marca de respeito ambiental. Eu me lembro aqui, rapidamente, 2 empresas brasileiras do segmento de cosmético, que todos nós brasileiros já usamos um produto deles. E quando a gente pensa na marca, nas 2, que são as 2 maiores brasileiras, a gente sempre tem uma visão positiva sobre isso. Então, sem dúvida, melhorar a reputação, imagem de marca, atração de investimentos, retenção e recrutamento de funcionários, quer dizer, o funcionário quer trabalhar nessa empresa. Claro, desempenho operacional e, claro, conformidade com o regulamento governamental. Então, esse conjunto todo, ele é melhorado, ele é potencializado quando a gente trabalha todo esse conceito de ESG. Se eu tivesse que fechar o assunto, se eu tivesse que concluir o nosso bate-papo, eu penso o seguinte: mais do que nunca, ESG se consolida, mais do que nunca, ESG é uma estratégia de negócio para conduzir a organização a longo prazo, para garantir respeito ambiental e garantir inclusão social. Então, eu acho que, do ponto de vista de ESG, do ponto de vista de estratégia de negócio, eu vejo como um caminho sem volta e desejo muito que a gente possa desenvolver isso cada vez mais, de uma forma mais consolidada, e é onde a gente tem caminhado, é o que eu tenho observado nas empresas, e sem dúvida tem sido critério da cadeia de valor, de todo o supply chain, de todo o caminho que eu percebo nas empresas, e não só em Brasil. Eu vejo isso como um movimento global. Se deixar, eu fico falando até meia-noite, mas aí eu sei que já são 20h46, então aí eu vou abrir agora o nosso bate-papo, que aí quem quiser perguntar o que quiser, comentar o que quiser, compartilhar, esse é o nosso tempo. Rodrigo, você tem alguma questão? Roberto? Oi, Elton. Vai lá, Roberto. Tem algumas perguntas aqui no chat. Talvez você consiga daí responder. Dá uma olhadinha no chat que apareceram algumas perguntas aí que eu acredito que a gente possa começar por elas. Tá, joia. Deixa eu ver aqui. Muito interessante as abordagens do ESG. Obrigado, Marcelo. Uma pergunta retórica. Se o mundo, especialmente o Brasil, não consegue equacionar os gravíssimos problemas do setor ESG separadamente considerados, por que e como considerar agora os 3 juntos? Verdade. Imagina, a gente não resolve o BO de 1, imagina o BO de 3. Na verdade, Marcelo, o BO, a melhor forma da gente resolver qualquer BO é você transformar isso num carpaccio. Você divide em fatias e vai caminhando. E é interessante que esse desafio não é só para o Brasil. No universo microcosmos das próprias organizações. Às vezes eu comento com as pessoas assim, nossa, mas a questão é mais complexa. Claro que é. Quem falou que ela é fácil? Ela não é fácil. A gente tem que começar esse movimento. A partir desse movimento, a gente vai estratificando. Então, o ESG, quando você faz, por exemplo, um diagnóstico em que pé que você está, vai ter diferença. Então, a variável ambiental vai ter um peso numa organização, a social vai ter outro e a governança vai ter outro. E olha que interessante, Marcelo, cada um deles pode estar num estágio diferente. Então, na verdade, igualitário, pouco provável que as 3 letras estejam. A gente tem uma caminhada longa, pensando em termos de Brasil, e olha que interessante, né, Marcelo? Se você viajar na sua própria cidade, você vai encontrar que bairros são completamente diferentes em vários aspectos. Infraestrutura. Eu sempre costumo comentar bairros que são mais arborizados, que têm forte presença de paisagismo, costumam ser bairros de maior valor.
Então, numa especulação imobiliária, normalmente os bairros que têm mais jardinagem, que têm mais paisagismo, que trabalha a questão do microclima mais agradável, eles têm uma tendência a ter uma valorização maior. Então, olha para você ver que interessante. Nem na nossa cidade, nem nas organizações, a gente tem as 3 letras equilibradas. Você imagina num país continental com uma série de características positivas e de outras que não são tão positivas, mas que são oportunas para a gente desenvolver. Então, sem dúvida, em termos de Brasil, a complexidade é maior. Mas a gente atua onde a gente pode atuar, que é no microcosmo. Então, a gente atua na nossa organização, atua no nosso local, aonde a gente mora, onde a gente vive, e isso vai tomando uma dimensão maior. Isso que hoje parece um delírio, no passado era delírio falar de ISO 14001. No passado era delírio falar de qualidade. E hoje, para nós, meio ambiente e qualidade nas organizações é obrigatório. Não é mais um delírio do que foi há anos atrás. Então, talvez a ESG hoje possa parecer longe, mas, na verdade, está mais próximo que a gente imagina. Nelson, boa noite. Boa noite. Obrigado, Patrícia. Oh, Patrícia, que bom que você está aqui. Um beijo para você. A gente está precisando tomar uns goró, uns café, hein? Bom te ver por aqui. Com a ESG, tem algum incentivo para as empresas do setor de reciclagem? Nelson, tem um monte. Tem algumas linhas de crédito, depende do estado, depende do município. Então, eu me lembro de que para o estado de São Paulo, dentro do próprio poder público, tem linhas de créditos específicos para falar de reciclagem, para falar de economia circular. Alguns bancos, eles têm linhas específicas que incentivam a questão ambiental. O BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, tem linhas de crédito. O BNDES tem linhas de crédito de longo prazo, fundo perdido. É uma questão de buscar informação, de buscar oportunidade. Normalmente, os bancos privados, eles têm um foco muito bem estabelecido e muito bem orientado. Já para o lucro, já os bancos públicos, como eles têm uma forte função social, alguns deles têm linhas de crédito específicas. Eu te recomendo conversar com algum gerente ou buscar informação online desses bancos públicos e associados ao governo estadual, que eles costumam ter linhas de crédito. Guilherme, meu amigo Guilherme Barros, muito bem. Existe alguma referência formal para uma empresa ser entendida como uma empresa que pratica o ESG? Uma espécie de autoavaliação? Joia. Tem uma norma da ABNT, que é a 2030, ela te dá diretrizes, e ali está bem legal, porque ela te dá um panorama geral. É onde até a gente vai trabalhar aí naquele encontro nosso lá de 17 e 18 de julho. Ela te dá uma baita diretriz. Uma certificação ESG geral ainda não tem. O que rola, Guilherme? Por segmento, alguns segmentos trabalham com esses critérios. Então, por exemplo, um que eu tive contato recente, que eu estou trabalhando com o pessoal de Caçapava, ali eles têm uma certificação do universo do alumínio que chama ASI. Depois você me dá um toque, eu te mando a norma, te dou o link para você entrar lá no site. E lá tem as diretrizes que o segmento de alumínio tem que praticar para que ele tenha essa certificação ASI, que na verdade é exatamente ESG. Eles pegam os pilares, pegam os princípios e estabelecem práticas. Aí a empresa é certificada quando ela atinge aquelas práticas. Então, assim, eu achei super interessante, mas ainda é muito fechado para o segmento de alumínio. Parabéns, Delta. Como estão as oportunidades no mercado? Obrigado. Como estão as oportunidades no mercado de trabalho? Bombando. Bombando. Eu acho que se deixar, a gente fica 24 horas no ar. Então, eu acho que é uma questão de você se conectar. O mercado está forte. Se você entrar no LinkedIn,
você vai ver lá que bomba as oportunidades para o pessoal que envolve ESG, que envolve sustentabilidade. Se você busca avaliação de fornecedores para grandes corporações, ali também tem um monte de oportunidades. Deixa eu ver mais aonde eu estou acostumado a ver. Toda a cadeia de fornecedores. Sim, as grandes organizações, os grandes grupos, claro que naturalmente eles puxam a fila. Então eu tenho visto isso muito forte no segmento de energia, as empresas todas que envolvem energia, desde a geração até a distribuição, passando pela transmissão. Eu tenho visto muito pessoal de mineração, tenho visto muito o pessoal do segmento de petróleo. Então, esses três segmentos, petróleo, energia, energia e mineração, eles estão na crista da onda. Então, eu vejo aí uma excelente oportunidade de negócio, tanto para trabalho quanto para prestação de serviço. O Nelson Edmário Campos, conheço. Quando eu era criança, a gente ia lá pescar. Saímos de Belo Horizonte e a gente ia lá. E eu confesso, a gente ia catar goiaba para minha mãe fazer doce de goiaba. Era uma delícia. Muito obrigado pela sua presença. Na 2030, Cítrica, ESG e sustentabilidade não são sinônimos. Hoje a sigla está sendo utilizada pelas empresas de capital fechado e familiares, sem negócio em bolsa, como sinônimo de sustentabilidade. Isso não confunde? Ao invés de ajudar no conhecimento do tema? Verdade, Celina. O que eu penso seja lá o nome que esse povo deu, o importante é que a gente trabalhe os três pilares. Que a gente trabalhe o pilar ambiental, o pilar social e o pilar da governança. Se esse povo vai chamar isso de sustentabilidade, se vai achar que isso não é sinônimo, que eles sejam felizes. Mas eu acho que cabe a nós desenvolver os três pilares. Então, seja lá o nome que esse povo der para isso, relaxa. O que interessa é que a gente pratique e que a gente se sustente enquanto negócio, enquanto influência ambiental, enquanto influência social. Patrícia, acredito que a interação empresa-terceiro setor gerando inclusão e geração de renda para os recicladores. Eu acho também, Patrícia. E é engraçado que tanto eu quanto você, a gente já fez um monte de trabalho que envolviam esses temas. Eu me lembro daquela época, quando a gente estava falando sobre o comitê de bacia, que eu acho que foi o último bate-papo nosso. Aqui na onde eu moro, eu fui um dos primeiros moradores aqui desse condomínio, e aí a gente teve que assumir a diretoria. E aí eu ficava pensando, gente, que loucura. Eu trabalho de dia, de noite, sábado, que horas que eu vou arrumar isso? Não sei, mas tem que fazer. E aí, na contribuição que a gente pôde fazer, foi super interessante. A gente cuida de uma reserva ambiental que faz parte do condomínio, como a grande maioria dos condomínios horizontais, tem uma parte ambiental que é um requisito legal. E aí, nesse requisito legal, a gente tem que manter, tem que cuidar. Então, a gente teve que fazer reposição de árvores, teve que fazer plantio de árvores. A gente teve que investir na segurança patrimonial do condomínio, gerenciar os temas sociais, as dificuldades das pessoas. Então, assim, é um desafio, não é fácil, é corrido, mas a vida é como ela é. Então, eu acho que é uma oportunidade e a gente tem que fazer um pouco que seja, mas a gente tem que trabalhar. São Gonçalo do Rio Abaixo, perto de Itabira. Será que a gente é primo? Vai saber. São Gonçalo, gente, Rio Abaixo. Olha quanto tempo que eu não vou para essas bandas. Estou precisando ir lá comer um pão de queijo. De nada, Nelson. As três áreas de ESG têm o mesmo peso. Uma não pode ser mais valorizada do que as outras, sob pena grave de não atender o que é necessário. Verdade. Tive uma experiência muito interessante num projeto de ESG demandada por um banco de investimento internacional, onde a primeira auditoria dos auditores perceberam que uma área foi priorizada sobre as outras. Verdade. Foi necessário rever todo o plano para priorizar as três áreas simultâneas. É verdade. Lembra quando eu falei que isso deve ser equilibrado? Na prática, sempre haverá pequenas diferenças. O ideal é que sejam pequenas as diferenças. Na prática, a tendência de diferenças, ela existe, ela é real. O que a gente quer fazer? Equalizar. Então, o que a gente quer é equilibrar toda essa salada aí. De nada, Gui.
Boa noite, professor. Primeiramente, gostaria de te dar os parabéns e a equipe da MC pela iniciativa. Que bom, muito obrigado. É uma tendência. É verdade, Adalto. Não tem o que fazer. Isso é novo. Sorte nossa, né? Sorte nossa. Opa, a gente está perto, região de Campinas. Eu estou aqui na região também do interior de São Paulo, estou em Sorocaba. Então a gente é praticamente vizinho. Ô, Roberto, parece que isso foi planejado, fala sério. 21 horas, questionamentos discutidos, questões avaliadas. Fernanda, que delícia! Um beijo para você! A gente está precisando falar para a gente dar umas risadas, hein? Como a gente trabalhava, né? Muito obrigado pela sua presença. Perto de Jundiaí, é verdade. É verdade. Estamos todos aqui. Campinas, Jundiaí, Sorocaba, a gente está tudo junto e misturado. Como diz a Lady Gaga, como é que é? Juntos e Shallow Now. Ô, Robert, é isso. Se deixar, a gente fica até meia-noite. Maravilha, perfeito, muito bom, muito bom. Bom, acredito que as dúvidas, então, se encerraram. A gente tem muito mais do que falar, né, Elton? E convidamos aí todos para o nosso curso, que vai acontecer no mês que vem. Se o Elton... Isso, esse slide. Fala um pouquinho aí do curso para a gente, Elton. Então, dia 17 e 18, a gente vai trocar uma figurinha mais aprofundada. E aquilo que eu comentei, eu achei tão legal essa BNT 2030. Depois dei uma zapiada nela lá. Ela está com uma diretriz bacana, ela está com uma visão tão abrangente que deixa a gente navegar. E tanto é que tem uns exemplos que eles colocaram lá de práticas. Ele cita práticas para cada uma dos três pilares, cada um dos três eixos. Então, eu achei que foi bastante bacana. A gente vai seguir nessa linha, nesse curso de interpretação. Como é dia 17 e dia 18, e aí tem todo entra no link aí, no QR Code, que o pessoal aí da OMC, eles têm aí um esquema de desconto, de alguma coisa nesse sentido. Mas o que é legal? É que a gente tendo um pouco mais do que uma hora, na verdade a gente vai ter os 2 dias aí com duração de... Na verdade são 2 noites com duração de 4 horas. É legal porque a gente vai ter mais tempo para interagir. E como vocês perceberam, eu adoro falar. Então, imagina com 4 horas, né? Então, eu acho que vai ser uma oportunidade bacana da gente trocar mais figurinha e da gente acrescentar aí as nossas oportunidades e as nossas experiências. Eu sempre digo, né? Graças a Deus, não sou dono da verdade, porque eu nem sei se isso existe, e eu acho formidável a gente ter sempre a oportunidade de aprender, e assim a gente vai aprendendo. Por isso que eu acho que seria uma experiência bacana da gente trocar figurinha aí, quem tiver disponibilidade, quem puder participar. Excelente, excelente, Elton. Muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado pela presença de todos. E, mais uma vez, convidamos aí para que vocês estejam presentes no nosso curso do mês que vem. Obrigado a todos, uma boa noite e nos vemos em breve. Obrigado, pessoal. Sucesso para vocês, ótima semana e que as coisas deem certo. Obrigado pela presença de vocês. Beijo enorme.